Pessoal, bem-vindos novamente. Estamos dando sequência na nossa aula relacionada ao lugar das raízes da disciplina Sistemas Alimentados. Nas aulas anteriores nós fizemos o esboço do lugar das raízes, depois nós fizemos o refinamento do lugar das raízes, né? Para nós fazermos até então as regras que nós aplicamos, elas foram válidas para um sistema como esse daqui, que nós temos um canal direto com a função e uma realimentação unitária. E ainda, eu comentei nas aulas, mas talvez não tenha enfatizado o suficiente, aquelas regras, do jeito que foi estudado, são válidos apenas para variações de K para K positivo, né? K maior que zero, né? Maior ou igual a zero. Só que existem sistemas que às vezes não está colocado nessa disposição. Você tem um sistema com um bloco de realimentação aqui, ou tem um bloco de filtro na entrada, e aí o lugar das raízes, para aplicar aquela regra, é possível, né? Só que nós teríamos que manipular o diagrama de blocos para encontrar um diagrama de bloco equivalente a esse, com realimentação unitária. Se é um sistema como esse, por exemplo, que temos uma realimentação não unitária, um bloco aqui, é simples, a gente consegue manipular esse daqui para conseguir jogar esse GHDS, embutir ele aqui dentro. Então a gente manipula esse diagrama, vai ter uma outra função de canal direto, equivalente a esse sistema, só que com um canal direto e uma realimentação unitária. E aí a gente aplica aquelas regras anteriores, no caso de K maior que zero. Tá? Comentei lá sobre algumas regras. Para K positivo, à esquerda do número ímpar de pares, o número ímpar de polos ou zeros, é o lugar das raízes sob o segmento do eixo real, né? Mas não disse, só coloquei como regra. Agora a gente vai entender o porquê daquela regra, né? Enfim, agora, a gente vai generalizar o lugar das raízes para que a gente consiga ter mais liberdade, mais propriedade para trabalhar com essa ferramenta. Tá? Isso daqui não está exatamente no livro, uma generalização importante que nos agrega bastante conhecimento e facilidade para a gente trabalhar depois. Então peço que vocês prestem atenção nessas técnicas, nesses conceitos, porque não estão bem claros no nosso livro-texto. Tá? Só contextualizando novamente o que nós fizemos lá. Quando nós fazemos traçamos o lugar das raízes, ou seja, quais são os possíveis valores das raízes do sistema de malha fechada, desse daqui, quando tem uma variação do parâmetro K. É isso. Tá? Então, aquelas regrinhas nos dizem isso. Variando o parâmetro K, como que eu afeto as raízes, os polos dessa função de transferência, que é o equivalente ao sistema de malha fechada, né? Aqui, eu peguei agora não só mais o sistema com realimentação unitária, mas coloquei um bloco HDS, encontrei o equivalente de malha fechada, o CDS sobre RDS, que estou chamando de TDS, esse TDS aqui, né? Isso daqui vocês sabem manipular esse diagrama de blocos, vocês aprenderam isso nas dois. Aqui é fácil, é o canal direto dividido por 1 mais a função transferência de malha aberta. O que é malha aberta? Simplesmente você rompe essa conexão que vem aqui, você abre ela, então tua malha aberta é esse sistema aqui, né? Então fica K, GDS e HDS. Então, canal direto, KVGDS, dividido por 1 mais KDS, GDS vezes HDS. KDS, GDS, HDS. Né? O que a gente observa? Tá, calma, eu só vou desenvolver mais isso, já vou comentar vou colocar um comentário aqui, né, sobre o que nós estávamos fazendo. GDS é uma função racional, ou seja, uma razão entre polinômios, que temos um numerador e denominador. Por exemplo, aqui só está um K, mas poderíamos ter um S mais 1, por exemplo. Poderíamos ter assim, uma razão entre um polinômio e outro. O HDS pode ser uma constante, 1, como era aqui, 2, 3, ou pode ser 1 sobre S, ou S mais 2 sobre S mais 5. Né? Podem ser também razões polinomiais semelhantes ao GDS. Né? Em suma, generalizando, eu quero dizer o seguinte, que o nosso GDS, generalizando, ele pode ser composto por um numerador, vou chamar número n GDS, dividido por um denominador de G, ou seja, esse daqui é o nosso
n de S, e esse daqui é nosso NG de S, e esse aqui é nosso DG de S. Da mesma forma, o H de S. O H de S também pode ser generalizado por um numerador do H de S por um denominador do H de S. Nesse caso, como o H de S é 1, significa que o nosso NH de S é igual a 1 e o DH de S é igual a 1, por exemplo. Bom, generalizando aqui a função transferência de malha fechada, eu posso reescrever o T de S como sendo K sobre G de S, K vezes, né, G de S é NG sobre DG de S. Tudo isso dividido por 1 mais K vezes a NG de S dividido por DG de S vezes NH, numerador do H de S, dividido pelo denominador do H de S. Certo? Tirando o mínimo aqui, fazendo as simplificações aqui necessárias, a gente vai ter aqui no numerador K vezes NG de S vezes eu vou cortar o DG vai ficar DH aqui. DH de S dividido por, isso aqui passa para cá, DG de S vezes DH de S mais, isso aqui multiplicando 1, né? Fica isso, mais K vezes NG, numerador da função G, vezes o numerador da função H. Eu acho que é isso. Aí, aqui ficaria DG/DH, que ele vai passar multiplicando aqui em cima o NG. DG corta com DG, então vai ficar NG vezes esse DH. Esse DG aqui eu vou cortar com esse, porque eles vieram aqui no numerador. Daí fica NG, DH. Eu acho que está certo. Bom, agora estou agora só com isso daqui. Agora é só um polinômio. Isso aqui é um polinômio. Aqui nós tínhamos, isso aqui ainda era uma razão de polinômios, né? Era um negócio maior. Agora sim só estou com isso daqui, né? Se fôssemos pegar esse exemplo, né? Isso daqui é o nosso NG e esse daqui é o nosso DG. É simples, né? Bom, agora vou fazer o seguinte. Aqui a gente tem um polinômio generalizado. Nossas variáveis são S, que é uma variável complexa, e K é um polinômio. Né? Então, no lugar de ficar escrevendo DG, DH, K, eu vou generalizar o denominador da função transferência de lá. O que eu fiz aqui foi só fazer um algebrismo para encontrar a função transferência de malha fechada, né? Que ela é uma função racional com um numerador, que são os zeros da função transferência de malha fechada, e aqui são os polos da função transferência de malha fechada, só isso. O que eu vou pegar agora é os polos e vou falar, ó, esse polinômio aqui, vou chamar de polinômio P, cuja as variáveis que eu tenho aqui são S e K, que é esse polinômio, que eu vou separar esse polinômio em dois. Eu vou vou separar em duas parcelas, um polinômio A de S, mais uma parcela
B de S ou K vezes B de S. Como que eu faço essa separação? Todos os termos que estão multiplicando a nossa variável, nosso parâmetro variável K, será denominado polinômio B de S, a parcela B de S. Tudo aquilo que não está multiplicando o K, então será a parcela A de S. Nesse exemplo aqui, fica claro de ver que esses termos aqui, ó, K vezes isso daqui, acaba sendo o nosso B de S. E isso aqui acaba sendo o nosso polinômio A de S. Tá? Fica assim. Aqui tem esse mais e aqui tem o K multiplicando. Fica dessa forma aqui. Né? E agora, a partir desse momento, a gente trabalha só com isso daqui. Fatos ou características já interessantes que a gente pode observar aqui. Ó. O polinômio A de S é o denominador do G de S e o denominador de H de S. Ou seja, são os polos da função do canal direto e os polos da função aqui na realimentação. Ou seja, são os polos do sistema de malha aberta. E o polinômio B de S é o numerador de G e o numerador de H. Ou seja, são os zeros da função transferência de malha aberta. Então já são dois pontos interessantes quando a gente faz esse tipo de separação. Então, separado dessa forma, a gente observa aqui que o polinômio A de S está relacionado com os polos de malha aberta. E o polinômio B de S está relacionado com os zeros, ou são os zeros de malha aberta. Bom, por que estou já fazendo esse link aqui? Quando nós traçamos o lugar das raízes, o lugar das raízes, lembram? Eles saem dos polos e buscam os zeros. Então, eles vão sair aqui dos polos das raízes do polinômio A e vão buscar as raízes do polinômio B, porque o polinômio B representam os zeros de malha aberta. Tá? Só para não confundir. Não, mas professor, você não acabou de falar que o lugar das raízes é do sistema de malha fechada e agora você está dizendo que os polos saem dos polos de malha aberta e buscam os zeros de malha aberta? O lugar das raízes da função transferência de malha fechada, eles têm como referência o ponto de partida dos polos de malha dos polos de malha aberta e buscam, à medida que o K vai aumentando, buscando os zeros de malha aberta. Realmente é isso mesmo. Tanto, lembra que a gente parte do K igual a zero e vai aumentando o valor de K. Quando o K é igual a zero, nós estamos lá nos polos de malha aberta. Né? Ou seja, se nós zerarmos o K, o que sobrou? Quais são as raízes do sistema de malha fechada? Quando se nós zerarmos aqui, as raízes de malha fechada é só o polinômio A, exatamente igual aos polos de malha aberta. Tá? Se o K for infinito, esse termo aqui é muito maior do que esse daqui dá para desprezar. Então, como isso aqui, K foi para o infinito, nós aumentamos muito K, esse valor aqui passa a ser desprezível, então ele pode zerar, ou seja, o lugar das raízes dominantes aqui são os próprios numeradores aqui da função de transferência de malha aberta, ou seja, as raízes da função de malha fechada foi parar lá nos zeros de malha aberta. Então, por essa visão aqui, a gente já consegue perceber isso. Né? Então, os polos do sistema de malha fechada, as raízes de malha fechada, o trajeto que eles fazem corresponde a sair
dos polos de malha aberta e buscar os zeros de malha aberta, tá? Então, isso é uma forma que a gente enxerga, tá? Certo, vamos lá. Então, esse daqui é o nosso denominador. Esse denominador aqui são as raízes do nosso sistema de malha fechada. Estou chamando agora de polinômio P, com as variáveis S e K. Quero variar o valor de S, como que se comporta o valor de K. Separei aqui em duas parcelas, em dois polinômios, o polinômio P de SK, dessa forma aqui, né? As raízes o que são as raízes? São os valores que zeram uma função, né? Então, as raízes desse polinômio são quais os valores de S que zera toda essa função, que isso aqui vai para zero. Então, quais os valores que isso aqui nos leva a zero. Então, eu posso reescrever aqui como sendo qual o A de S mais K B de S calma aí que eu errei uma coisa aqui. Não, tá certo. Tá gravando? Tá. Então, A de S, K de S igual a zero, né? Por exemplo, eu posso jogar esse termo para o outro lado da igualdade. Daí vai ficar A de S igual a menos K B de S. Daí posso voltar o B de S dividindo. Então, isso aqui vai dar A de S sobre B de S igual a menos K. Tá? Essa forma de apresentar, a gente prefere fazer o seguinte, como o A de S corresponde aos denominadores, às raízes, e o B de S, os numeradores, é melhor a gente fazer isso aqui de forma invertida. A gente colocar aqui o B de S sobre o A de S, já que esses são os zeros de malha aberta, e esses são os polos de malha aberta, igual a menos 1 sobre K. Aí. Isso daqui é super importante, essa informação. Tá? Agora vamos lá para a teoria de polinomial, né? Ou números complexos. K é um valor constante, que vai de menos infinito a mais infinito. É um valor numérico. 2, 3, 1,5, um valor numérico. B de S pode ser uma função, S mais 1. O A de S pode ser S mais 2, S mais 4, é uma função. É uma função polinomial. Quando nós dividimos um polinômio por outro, o resultado aqui continua sendo um polinômio. Divisão polinomial continua sendo um polinômio, vai continuar sendo uma função em função de S. E S é uma variável complexa. Isso foi estudado lá em Sinais 2. Ela é composta por uma parte real e uma parte imaginária. Então, em que situação que eu tenho esse resultado aqui, que é um número complexo, igual a esse resultado aqui, que é um número real? Então, nós temos essa primeira consideração a ser feita. Qual é a fase do número real? Ou seja, ele só tem parte real, a parte imaginária é nula. A gente sabe que a gente tem Vocês conhecem bem aqui esse diagrama, parte imaginária, parte real. Se a parte imaginária é nula, o número real tem que estar sobre o eixo real. Então ele pode estar para cá ou pode estar para cá. Lembra aquele vetorzinho que a gente fazia aqui para achar a fase? Nós tínhamos o módulo aqui, o número, e
na J, θ, aqui era a fase, então eu só posso, se o número é real, se ele for positivo, ele está para cá, qualquer valor aqui, né? Ou se isso aqui nos dá 0 graus, ou se ele for negativo, ele está para cá, nos dá menos 180 ou mais 180 graus. Né? Ou múltiplos de 360, né? Sempre que vai girando aqui, vai dando 180 graus. Né? Então, se o K for positivo, por causa desse negativo aqui, isso daqui dá um valor negativo. Então, a fase desse cara aqui é 180 graus. Se o K for negativo, esse negativo com negativo vai dar positivo. Então, a fase desse cara aqui, para ser igual, vai ter que ser 0 graus. Então, a partir disso, nós tiramos que a fase, isso aqui é uma informação muito importante, a fase, chamar de φ, da divisão entre o polinômio B sobre o polinômio A, ela será igual primeiro, como que a gente faz a divisão aqui, se é um número complexo aqui, uma função complexa B e uma função complexa A, quando nós dividimos, como que se comporta a fase do numerador dividido pelo denominador? Mesma regra de números complexos que nós revisamos lá na primeira videoaula do semestre. É a fase de cima menos a fase de baixo. Quando nós multiplicamos, nós somamos as fases, como nós dividimos, nós subtraímos as fases. Então, eu posso encontrar a fase do polinômio B menos a fase do polinômio A. Tá? E isso daqui, por consequência, será igual, vou colocar aqui as duas regrinhas. Bom, a gente já sabe que é assim que tem que calcular, então vou colocar aqui novamente. Do B sobre A. Isso aqui vai ser igual a 0 para quando K for negativo e vai ser igual a menos 0 graus e menos 180 ou mais 180, vou colocar menos 180 graus, para quando K for maior que 0, for positivo. Então, isso daqui é super importante para a gente, essa informação aqui é muito importante para nós, né? Certo? Aqui eu posso apagar, que eu acho que não vou mais ocupar essa parte, vou pausar o vídeo para retornar logo em seguida. Bom, aí agora, gravando, quadro apagado, vamos lá. Então a fase está definida. Fase e vamos tirar o módulo, né? Se fizermos o módulo aqui da função b de s dividida pela função a de s, isso daqui é igual ao módulo de menos 1 sobre k, que é igual ao módulo de 1 sobre k, né? Então são essas duas informações que nós extraímos aqui e a gente já vai trabalhar com elas, né? Agora, novamente, a gente já sabe que o polinômio A é tudo aquilo que não multiplica o K e polinômio B é tudo aquilo que está multiplicando o K. Só que esses polinômios eles precisam estarem na forma mônica. A gente tem que ajustar, fazer uma pequena manipulação para colocar na forma mônica. Na forma mônica é aquele polinômio que tem o maior grau, o elemento de maior grau tem que ser unitário. Né? Vamos pôr aqui
Vamos supor que o A de S fosse S menos 1 vezes o S menos 3, né? Isso daqui dá S quadrado menos 4S mais 3, né? A gente olha o termo de maior grau do polinômio, quadrado. Se aqui tem 1 multiplicando, pronto, isso daqui já é mônico, né? Se não for mônico, se fosse um outro resultado, outro valor aqui, né, se tivéssemos... Se o A de S, por exemplo, fosse 3S ao cubo menos 2S quadrado mais S menos 5, por exemplo, o maior grau é esse 3, aqui tem o 3 multiplicando, daí a gente tem que dividir todo mundo por 3. Menos 5 sobre 3. Pronto, transformamos ele na forma mônica, né? Então, o polinômio A e B precisam estar na forma mônica para isso aqui funcionar, tá? Enfim. Vamos seguindo. Digamos agora, como o polinômio A são os polos de malha aberta, vamos abrir o polinômio A. Vamos considerar que temos N raízes, N polos de malha aberta. Então, eu vou dizer aqui que vai ter menos um determinado polo aqui, um polo 1, vezes um polo 2, vezes assim por diante, até N polos, N raízes, né, do polinômio A. O polinômio B são os zeros de malha aberta, então eu vou dizer que temos N zeros. Se tivermos 2 zeros, aquele exemplo anterior tinha 1 zero, então M seria igual a 1. Vamos chamar aqui menos o 0, 1, vezes o 0, 2, vezes M zeros. Então, N é o grau do grau do A de S, e M é o grau do B de S, né? Agora, vamos olhar aqui, temos um polinômio A de S e um B de S. O M e N são de grau 1, por exemplo, né? Daí a gente vai fazer o nosso lugar das raízes aqui, vamos colocar os polos e zeros de malha aberta, né? Então, as raízes do A de S, que correspondem para nós os polos de malha aberta, a gente simboliza por um X. E as raízes do polinômio B de S, que correspondem aos zeros de malha aberta, a gente representa por uma bolinha, como nós fizemos nas aulas anteriores, né? Vamos supor que a gente tenha só um zero. Polinômio, vamos supor que o A de S seja só S menos um polo 1, e o B de S também um polo só, um zero só, menos um 0, 1. Então, digamos que o zero está aqui, e o polo está aqui. Aqui temos o 0, 1, e aqui temos o polo 1, tá? Eu quero descobrir agora com uma variação do parâmetro K, variando esse parâmetro K aqui, como que se comporta o lugar das raízes de malha fechada. A gente já sabe que vai sair do polo e vai buscar o zero. Onde estão os lugares das raízes? Eu quero fazer a seguinte conta. Será que esse ponto aqui no espaço, esse ponto, vamos chamar de ponto D. Esse ponto D aqui. Será que ele faz parte do lugar das raízes? Bom, aí
entra cálculo vetorial, né? Se eu quero saber fazer a conta vetorial aqui para esse ponto, eu tenho que respeitar os ângulos aqui em relação àquele ponto, B de S sobre A de S, tem que ser igual a zero ou 180 graus, dependendo do valor de K, né? Então, eu posso, a partir daqui, traçar uma reta do zero até o ponto que eu tenho interesse, para saber que ângulo que dá isso, né? E esse ângulo aqui, eu tenho um determinado ângulo em relação ao eixo real. E eu traço aqui, esse aqui é o ponto D, esse vetor é o D menos Z1. E esse ponto aqui, com esse ângulo aqui, esse aqui é o D menos P1. Isso aqui formou um triângulo, né? O somatório desses ângulos aqui, como é um triângulo, eu sei que o somatório desses ângulos aqui tem que dar 180 graus, né? Então eu tenho um determinado ângulo aqui, tenho um determinado ângulo aqui, né? Esse daqui é equivalente a esse, né? A diferença entre eles dá o ângulo aqui interno, tá? Em relação a esse ponto D, eu vou ter aqui o ângulo do polinômio B de S, que é o ângulo do zero, esse ângulo aqui, tá? É o ângulo de D menos Z1 menos o ângulo do A de S, menos o ângulo do A de S, que é o D, esse ângulo aqui, D menos o P1. Ou seja, é esse ângulo aqui, eu vou chamar isso aqui de φ1, por exemplo, e esse aqui eu vou chamar de φ2, tá? O resultado desses ângulos aqui, esse ângulo aqui menos esse ângulo, que essa diferença é esse próprio ângulo aqui, ó. Tá? Ao fazer essa conta aqui, para que esse ponto seja o lugar das raízes, se K for maior que zero, isso daqui, né, o ângulo de B menos o ângulo de A, tem que ser maior que zero, tem que ser igual a menos 180 graus. 180 graus, tá? Graficamente, visualmente, vetorialmente aqui, como eu acabei de falar, esse ângulo aqui menos esse dá esse ângulo aqui, tá? Então isso daqui está dando, visualmente, esse ângulo aqui parece ser 180 graus para que esse ponto seja o lugar das raízes? Jamais, né? Isso daqui tá lá o quê? 80 graus, graficamente olhando assim. Com certeza é inferior a 90 graus. Então esse ponto aqui não tem como ser o lugar das raízes. Então esse ponto aqui não é possível que seja o lugar das raízes. Não. Então está descartada essa possibilidade. Então posso tirar aqui. Bom, deixar aqui, apagar aqui e vou testar outro ponto. Agora vamos testar, por exemplo, esse ponto aqui. Vamos chamar esse ponto de D aqui. Será o ângulo do zero, esse ângulo aqui em relação a esse ponto, menos esse ângulo aqui. Então temos 0 graus aqui, menos esse ângulo aqui em relação ao D, né? Temos 0 menos 0 dá 0 graus. Então, esse ponto aqui não tem como ser o lugar das raízes, porque 0 menos 0 é 0 e não é menos 180 graus. Não respeita essa condição geométrica, né? Agora a gente tira esse ponto daqui e vamos colocar o ponto aqui dentro. Vamos testar. De novo, a gente traça em relação ao ângulo aqui de D em relação a Z1. É esse vetor aqui.
temos aqui 180 graus, ou menos 180 graus, dependendo de como nós olhamos. E aqui nós temos 0 graus. Tá? Então, temos aqui, conforme nós olharmos, menos 180 graus, menos 0 graus, igual a menos 180. Fechou? A igualdade bateu. Então, esse ponto aqui é lugar das raízes. Então, eu tenho o lugar das raízes aqui. Se eu pegar esse ponto aqui, também vai dar 180 com 0. Se pegar esse ponto também, então todos os pontos que eu pegar aqui dentro desse intervalo, teremos a contribuição de ângulos vai dar 180 graus. Então, esse segmento aqui sobre o eixo real pertence ao lugar das raízes. A gente olha dessa forma. Né? Agora, se o K fosse negativo, ou seja, esse somatório de ângulos aqui, teria que dar 0 e não menos 180. Para o K negativo, a gente acabou de fazer aqui a contribuição deu 0, quando nós colocamos para cá. Ó. Todos esses pontos aqui vai dar 0 graus, e 0 graus vai dar 0 mais 0, ou 0 menos 0 dá 0. Aqui nós tínhamos 180 graus com 0, dá 180. E agora, se colocarmos um ponto P aqui, então tem aqui 180 do 0, e mais esse 180 desse aqui. 180 menos 180 é 0 novamente. Então, aqui passa a ser lugar das raízes também, para cá, negativo. Né? Vou refazer. Com isso, a gente pode concluir o seguinte. Nesse exemplo, tínhamos um 0 aqui e um polo aqui. Né? Para cá, maior do que 0, essa faixa aqui ficou sendo o lugar das raízes. Né? E para cá, menor que 0, o lugar das raízes ficou sendo para cá e para cá. Faz essa distinção aqui para nós, o segmento sobre o eixo real. O que nós havíamos dado então na aula anterior? Olha, para cá maior que 0, à esquerda do número ímpar de polos ou zeros é lugar das raízes. Isso vai sempre acontecer, porque à esquerda do número ímpar, a contribuição angular sobre o eixo real sempre vai dar menos 180 graus. Quando passamos o número par, a contribuição angular será 0 graus. Desse cálculo matemático que se originou aquela regra que eu havia comentado então na aula anterior. Tá? Então estou demonstrando aqui, explicando matematicamente o porquê dela. Né? Quando nós temos um K negativo, a contribuição angular, ou seja, a contribuição dos ângulos dos zeros menos os polos, tem que dar 0 graus. Aí, geometricamente, a gente observa que essa contribuição de 0 graus acontece à direita do número ímpar de polos ou zeros. Aqui tem a direita do número ímpar, aqui não tem nada, e aqui tem novamente, tá? Então, é essa contribuição angular que agora a gente já consegue traçar o lugar das raízes sobre o segmento do eixo, melhor falando, o segmento sobre o eixo real para ganhos de K positivo e negativos. Até então, nós estávamos fazendo só para ganhos de K positivo. Agora já sabe que é invertido e a origem disso é por causa desse cálculo de polinômios com variáveis complexas, que é a contribuição angular, porque esse número aqui seria negativo, esse resultado aqui é negativo, significa que tem um ângulo de 180 graus, ou menos 180 graus. Se ele é positivo, aliás, se esse número inteiro for positivo, ou seja, K tem que ser negativo, né? Menos com menos fica positivo, aí temos o ângulo de 0 graus. Né? Então, explicado o porquê daquela relação. Né? Bom, deixa eu ir para frente aqui.
Agora, por que tem... Quando é que tem zeros no infinito? Isso aqui eu acho que está claro. Vou apagar essa parte aqui para a gente continuar. Vou pausar o vídeo e já retorno. Bom, seguindo então. Por que temos zeros no infinito? A gente já sabe que temos essa divisão polinomial do polinômio b de s sobre a de s, né? Vamos supor que o a de s é isso daqui. Se nós multiplicarmos aqui todos os termos, nós podemos reescrever o polinômio a de s como sendo um s elevado na n, mais alguma coisa aqui, uma determinada constante, né, um b0 vezes s na n-1, mais um b1 vezes s na n-2, né, até sei lá, um bn-1 vezes s na 0, né, que seria o A1, né? O b de s é a mesma coisa, só que a ordem do b de s a gente chama o grau m, né? M zeros de malha aberta. Então isso aqui vai ficar s na m, na forma mônica, né? Mais A0 s na m-1, enfim, dessa forma aqui, tá? Quando nós temos essa relação b de s sobre a de s, e nós saímos, vamos supor, vamos considerar que o grau do denominador seja maior que o grau do numerador, ou seja, temos um número de polos maiores que o número de zeros, é um sistema causal, né? Então o nosso n, vamos supor que n seja maior que m, né? Quando nós fazemos essa relação de b sobre a de s, nós estamos dividindo o polinômio b de s sobre a de s. Quando nós temos o k para cá, se nosso k tender a infinito, que é o objetivo é esse, a gente estava saindo com k de 0 e aumentando. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Quando k é 0, está muito fácil de ver. Os nossos polos, o lugar das raízes, estão nos polos, ou seja, nas raízes do a de s, que são os polos de malha aberta. Quando o k aumenta, estão indo para os zeros de malha aberta, lá para o b de s. Então, se nós temos essa relação aqui, se nosso k está indo para infinito, deixa eu ver aqui. Isso. Vou colocar aqui de novo. Se k tender para 0, se k tende para 0, A sobre a B de S, isso daqui é igual a menos k. Se k tende para 0, isso aqui é 0, B de S igual a 0, então nós temos que o nosso A de S é igual a 0. Ou seja, as raízes do A de S são os polos de malha, as raízes, os polos aqui do A de S, as raízes do A de S são as raízes do sistema de malha fechada. Quando K tender a infinito, B de S sobre A de S é igual a menos 1 sobre K. Se K tende a infinito, isso daqui tende para 0. 0 vezes A de S, então nós temos nos zeros de malha, de malha aberta, o lugar das raízes. Mas a questão foi, claro, quando para todo polo de malha aberta vai buscar um zero. Se o número de zeros de malha aberta for igual ao número de polos de malha aberta, ótimo,
cada zero sai cada lugar das raízes sai de um polo e vai para um zero. Mas quando o número de zeros de malha aberta for menor do que o número de polos de malha aberta, por exemplo, né, um G de S igual a S mais 2 dividido por S vezes S mais 3 vezes S mais 5. Temos 3 polos, ou seja, nosso M é igual a 3, e temos um zero em malha aberta, nosso M é igual a 1. Um desses polos vai buscar esse zero aqui, em menos 2. E os outros dois polos, a gente viu nas aulas anteriores que vão buscar os zeros no infinito. Eu só comentei que buscam zeros no infinito, mas não disse por quê. Bom, então vamos olhar aqui essa relação. Então nós temos um polinômio A de S e vamos dividir ele pelo polinômio B de S. Vamos fazer essa divisão. A de S sobre B de S. Você consegue? Aqui vai dar para ver, acho que visualiza aqui, vai. A de S dividido por B de S. Tá? Quando K ou quando S tende para infinito, vamos colocar aqui um limite de S tendendo a infinito. Tá? Esse é o grau, é o maior grau, né? Que, por exemplo, seria S na 3 e aqui S na 1. Aqui S na 2, tá? E assim por diante. Quando S cresce muito, o termo de maior ordem cresce mais do que os outros. Extrapolando o caso, quando S tende a infinito, esse termo aqui predomina muito em relação a esses aqui, a ponto de a gente poder desprezar esses aqui perto disso aqui. Isso aqui daria, digamos, 10 bilhões mais 500 mais alguma coisa. Então, 10 bilhões mais 500 é praticamente 10 bilhões. Então, essa função toda, para S tendendo a infinito, posso aproximar para S na N. E o mesmo acontece aqui. Se aproxima para esse termo aqui, S na M. Né? E isso aqui, uma divisão aqui, a gente sabe que como a base é a mesma, então vai ficar na N menos M. Né? O grau superior menos o inferior aqui, N menos M. Né? Agora é o seguinte. Se N é maior que M, está aqui N menos M, isso daqui dá um valor positivo. Nesse caso, nesse exemplo aqui está dando S ao quadrado. S ao quadrado. Se S está tendendo a infinito, e isso daqui, para limite tendendo a infinito, isso daqui está tendendo a infinito. Então, o lugar das raízes, os valores de S aqui, tendem a infinito. Tendem aos... Ou seja, vão buscar os zeros e os zeros estão no infinito. Essa é a interpretação que dá para fazer, é como a gente interpreta. Tá? Então, se o grau do numerador fosse igual ao denominador aqui em malha aberta, ou seja, o número de zeros em malha aberta igual ao número de polos em malha aberta, M igual a N, um menos o outro dá zero. S pode ser infinito, S na zero é 1. Então, o número de polos, não teríamos nenhum zero no infinito. Agora, se o número de polos é maior que o número de zeros, então a diferença aqui entre o número de polos e zeros, essa diferença aqui são o número de zeros que estão no infinito. Tá? Então é uma forma da gente enxergar por que os zeros estão no infinito. Tá? Então essa é uma explicação matemática. Tá? Bom, então com base no que nós vimos, a gente pode já traçar as principais regras na construção do lugar das raízes por essa metodologia. Né? Vou colocar aqui. Para esboçar nesse caso, né? De construção.
no lugar das raízes. Isso foi Evans que desenvolveu essas técnicas aqui, né? Todas as técnicas no lugar das raízes em 1948. É bom lembrar para dar o devido mérito a ele que teve essa sacada, né? Bom, então baseado no que nós vimos, a primeira a gente tem que ajustar o polinômio nessa forma aqui, né? O nosso polinômio, né? Na forma AS mais K vezes B de S, né? Onde AS e BS são mônicos. Tá. Baseado no que nós desenvolvemos, segunda regra. O número de ramos no lugar das raízes a gente pode enxergar como a gente pode dizer aqui que os ramos no lugar das raízes iniciam nos polos de malha aberta, ou seja, em A de S, né? E finalizam nos zeros. Nos zeros, esses zeros são o quê? Os zeros de B de S e ou mais, né? Quando houver infinitos, né? A gente acabou de ver isso aqui, né? O outro é simetria com eixo real. Já havíamos estudado essa propriedade, né? Como polinômio variável complexa, quando é variável complexa, ou seja, possui parte imaginária, complexa. Se ela é complexa conjugada, né? A parte imaginária é positiva, temos a parte imaginária negativa. Então sempre vai dar simetria com o eixo real, que a gente faz nos quadrantes 1 e 2, temos que fazer nos quadrantes 4 e 3, né? Isso daqui já foi discutido anteriormente também, né? 4. Comportamento assintótico. São as assíntotas que nos levam para os zeros que estão no infinito. A gente também já trabalhou isso, né? Agora a gente vai olhar qual que é a distribuição dessas assíntotas. É uma distribuição espacial, né? O número de assíntotas vai ser igual a 300 ou a 2π ou 360 graus dividido pelo número de zeros que estão no infinito. Quantos zeros que estão no infinito? N menos M, né? N é o grau dos polos de malha aberta e M os zeros de malha aberta. Então, N menos M. A distribuição uniforme espacial. Esse é o ângulo entre as assíntotas, né?
E por fim, o cruzamento dessas assíntotas no eixo real. Elas vão se cruzar num ponto. Cruzamento com o eixo real. Esse cálculo aqui a gente não vai deduzir, mas era o mesmo que a gente já fez a outra vez, né? A gente tem um cruzamento aqui que a gente chama de ρ. É o somatório dos zeros. E aqui, né, variando de n e variando de 1 até n, né, já que não, no nosso caso aqui é m. Deixa eu conferir isso aqui. Voltou. Tá. Se eu... A gente tinha feito, era dos polos menos dos zeros finitos, né? Então... somatório dos polos menos somatório dos zeros. Vamos colocar aqui um J variando de 1 até M. Dividido por N menos M. É a mesma equação que a gente estava utilizando anteriormente, tá? Espero que tenha feito certo aqui. Bom, agora, veja bem que a gente... Bom, algumas coisas se repetem, mas é uma outra abordagem. Agora, o desenvolvimento parte aqui desse polinômio P de S, que a gente separa no polinômio A de S e no polinômio B de S. É a partir disso que a gente faz o desenvolvimento no lugar das raízes, tá certo? Agora, deixa eu ver se tem algum exercício que dá para aplicar agora. Bom, eu acho que já está se estendendo essa aula, já passamos aqui, atingimos nosso objetivo, que era fazer essa abordagem. Podemos aqui fazer um exercício rápido, né? Eu vou colocar um exemplo rapidinho aqui para a gente desenvolver, porque eu acho que não vai nos tomar muito tempo. Tá? Então vamos lá, aproveitar que as regras já estão ali para a gente exercitar um pouquinho delas. Pronto. Vou pegar aquele que nós já fizemos na aula anterior. Deixa eu localizá-lo aqui. Vou pegar esse aqui mesmo. Era assim.
K vezes S mais 3 dividido por S, S mais 1, S mais 2, S mais 4. S mais 2. Bom, temos que encontrar a função transferência de malha fechada, T de S. T de S, canal direto dividido por 1 mais canal direto vezes a alimentação, que nesse caso é unitário. Então isso aqui vai dar K vezes S mais 3 dividido por aquilo tudo, S vezes S mais 1 vezes S mais 2 vezes S mais 4 mais K vezes S mais 3, né? Já resolvendo, fica isso aqui, tá? Bom, o que nós temos aqui? Então, esse daqui é o nosso polinômio P de KS, né? Nosso polinômio P de o SK, né? Vai ser isso aqui. Só para a gente confirmar, isso aqui vai dar na forma harmônica, porque todos os S estão apenas sendo 1, né? Então, mas vamos equacionar aqui para a gente deixar a forma clara na forma harmônica, né? Fiz já na aula passada. Deixa eu ver se eu já tenho pronto, para não precisar perder tempo aqui. No passo, tem aqui, eu acho. Bom, deixa eu ver se isso está certo mesmo. Tá meio estranho ali. Vamos fazer. Dá S vezes. Isso daqui vai dar S quadrado mais 3S mais 2 vezes S mais 4. Né? Daí isso aqui vai dar, multiplicando aqui, vai dar S ao cubo mais 4S mais 3S quadrado mais 12S mais 2S mais 8. Isso aqui. Tudo isso aqui vezes S. Mais aquilo lá. Então eu vou voltar aqui, só estou rabiscando aqui para chegar na expressão. Então, se tudo deu certo aqui, só isso daqui vai dar S na quarta. S na quarta. Aqui tem um S quadrado. 3S ao quadrado vezes S mais 3S ao cubo. Aqui tem um 4S com 12S, são 16. 16 com 2, 18. 18S quadrado. Aqui tem 8. 8 vezes S mais 8S. Mais aquela parte que estava faltando, né? K vezes S mais 3. Daí. Bom, se eu equacionei certo, vocês refaçam aí para ver se eu não errei em conta aqui. Todo polinômio que multiplica ao K é o polinômio B de S. Então, aqui nós tiramos o nosso polinômio B de S diretamente daqui, ó. Tudo aquilo que não multiplica ao K é o nosso polinômio A de S. Então, o nosso A de S saiu aqui. Mais K vezes, é isso aí. O grau, o polinômio, o termo de maior grau, que no caso do polinômio A é o na 4, aqui tem 1 multiplicando, então é mônico. Aqui
é S na 1, é um termo de maior grau, é 1 que está multiplicando, então é mônico. Então está pronto aqui o nosso polinômio A de S e o nosso polinômio B de S. No grau do polinômio A, N é igual a 4, M é igual a 1. Né? Então temos aí as nossas expressões. Né? Vamos lá. Resolvido o passo 1. Ramos, no lugar das raízes, iniciam nos polos de malha aberta e finalizam nos zeros, né, de malha aberta, mas se houver no infinito, nesse caso, existem 3 no infinito, né, porque 4 menos 1 dá 3. Né? Simetria com eixo real. Bom, vamos começar então. O polinômio A de S, as raízes do polinômio A de S, que são essas aqui, né, a gente representa por x, que são os polos, e do polinômio B de S a gente representa por bolinhas, que são os zeros. Então, a gente pode ver aqui. Nós temos um zero em menos 3. Aliás, vamos começar com os polos. Um polo em 0, esse S aqui, uma raiz, né? A gente representa por x. 1 em menos 1. 1 em menos 2 e outro em menos 4. Zeros que a gente representa por bolinha, 1 em menos 3. Aí. Segmento sobre o eixo real. Nesse caso, naquele nosso exemplo, era K maior que 0. Então, vamos manter K maior que 0. Né? A gente já sabe que aqui não vai ser lugar das raízes, já foi explicado para tudo. Então, em termos de regra prática, a gente usa a antiga. Agora, a gente já sabe o porquê dela. Para K maior ou igual a 0, à esquerda do número ímpar de polos ou zeros. Então, chegou aqui, sobre o eixo real tem 1. Então, aqui vai ser lugar das raízes. Vai ter lugar das raízes nesse segmento aqui. Aqui não tem. Aqui tem, aqui não tem, e aqui tem. Né? Isso aqui vai embora, né? Vai lá para o infinito. Né? Comportamento assintótico, então temos 3 assíntotas, os ângulos das assíntotas 360 dividido por 3, então as assíntotas vão dar em 120 graus, defasadas entre si. Né? De novo, 120 graus... eu poderia representar a assíntota assim, ó. Por exemplo, aqui uma, 120 graus depois outra, 120 graus outra e 120 graus outra. Elas estão defasadas 120 graus, respeitam essa regra. Só que, por causa da simetria com eixo real, eu tenho que ter, o que tem aqui em cima tem que ter aqui embaixo. Eu não tenho simetria. Para ter simetria, eu teria que ter alguma coisa assim, eu teria simetria. Dessa forma aqui eu não tenho simetria. Então, por mais que eu gire isso aqui para um lado, aqui para o outro, não dá simetria. A única forma de dar simetria com 3 assíntotas é assim, que daí eu tenho uma para cá e outra simétrica para cá, ou ao contrário, ou para cá e para lá. Daí eu tenho que decidir qual dessas duas opções é possível. A assíntota está me levando para o zero no infinito. Nesse caso específico, como eu sei que quando eu testei aqui o segmento sobre o eixo real, eu vi que para cá é lugar das raízes, então lá vai ter um zero para aquela posição. Essa assíntota aqui vai ter que levar para lá. Então eu já sei que se essa assíntota está para cá, então eu posso desenhar 120 graus, as outras duas para cá. Por conclusão, é por dedução lógica. Né? Então é assim que a gente raciocina. Né? Daí não precisa ficar calculando aquele somatório de ângulos lá que a gente fazia na regra anterior. Né? Sai bem direto dessa forma aqui, sem fazer conta. Essa técnica aqui, o objetivo dessa técnica é eliminar as contas. Você usa a cabeça para pensar, para não precisar fazer conta. Tá? Cruzamento com eixo real. Aí sim a gente tem que aplicar essa equaçãozinha aqui. Né? Cruzamento com eixo real. Somatório dos polos menos somatório dos zeros. Nós temos aqui
0, menos 1 com menos 2, menos 3, com menos 4, menos 7, né? Isso daqui respeita ao que nós havíamos feito anteriormente. Um polo em menos 3. Menos com menos 3 vai dar mais 3, dividido pelo número de polos menos o número de zeros. 4 menos 1 dá 3. Então isso daqui dá 4 terços. Então, 1 aqui, 4 terços é mais ou menos aqui. A gente já tinha feito isso, né? É aqui. Então agora eu já sei que, como por simetria, as assíntotas têm que estar em 120 graus. Então, como tem esse ramo, eu sei que uma assíntota está para cá, as outras estão em 120 para cá, 120 para cá. Isso daqui é 120, isso aqui é 120, isso aqui é 120, tá? Por fim, iniciam nos polos de malha aberta, então estão iniciando o polo de malha aberta, e estão indo para os, nesse caso aqui, veio para esse zero aqui do B de S, e esses dois polos aqui mais esse polo tem que ir para o infinito. Aqui já está diretamente levando para aquele zero do infinito, então esses dois polos aqui, eles vão seguir aquelas assíntotas, então eles vão sair em algum ponto aqui e vão buscar a assíntota assim. Para lá. Para lá. Né? É o que nós havíamos feito anteriormente, só que agora aplicando esse raciocínio aqui. Tá? Bom, pessoal, a gente fecha por aqui as técnicas e regras para esboço do lugar das raízes. Aproveitando, na aula anterior foi passado o refinamento do lugar das raízes, aquilo fica mais para conhecimento, para você saber que você consegue especificar mais pontos aqui, dar mais detalhes do lugar das raízes. Porém, na nossa disciplina, esses pontos aqui com maior precisão, a gente pode deixar a cargo de ferramentas matemáticas, do MATLAB, por exemplo, que é o software que nós faremos uso. Né? O que a gente precisa ter em mente é o esboço. Esboçar o lugar das raízes, isso a gente tem que dominar, porque só quem sabe esboçar consegue analisar o comportamento. É fundamental entender, conseguir esboçar. Então, esse esboço aqui, isso daqui, a gente precisa dominar. Tá? Isso daqui é fundamental conseguir fazer isso aqui, porque a partir tendo em mente esse comportamento, que a gente sabe, não, mas eu quero modificar esse lugar das raízes de tal forma, você já sabe o que tem que fazer aqui no lugar das raízes para que ele tenha o comportamento que você deseja, tá certo? Bom, concluída essa parte, na próxima aula a gente volta com o desenvolvimento de exercício, que é o projeto de controladores através do o ajuste da resposta dinâmica, né, da resposta transitória, a partir do ajuste do ganho K. A gente vai começar só mexendo no ganho K para conseguir uma resposta desejada. Tá? E também vamos comentar sobre aproximações de sistema de segunda ordem. Ok? Então, por enquanto é isso. Obrigado. Até a próxima.